Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Hoje estou passando aqui um vídeo rapidinho para vocês. Esse vídeo vem falar sobre intelectualidade e sobre morte, tanto a morte espiritual como a morte carnal e a principal morte que não pode acontecer de maneira nenhuma na sua vida nem na vida de ninguém, a morte intelectual. Por isso que estamos vendo o mundo na prostituição que está. Só não esqueça, compartilha, dá um like e se inscreva no canal. Desde já eu te agradeço e eu espero que você goste do vídeo. Valeu e obrigado. Ora, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrificava. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1 ao 5. O que percebo é que cada vez mais, conversando e fazendo entender, percebemos que a morte é muito mais mental do que física. Porque quando o Criador ele nos pede atenção, ele fala assim: amarás ao Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Por que ele fala que devemos o adorar de tudo e de todas as formas? Porque a única coisa que é válida é justamente aquilo que não podemos vender. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27. E pelo fato de termos que entender que a única coisa que se não pode vender, não pode se trocar por nada, é a nossa consciência, é a nossa vontade, também temos que entender que o meio comum que o nosso inimigo tem é de fazer doar, de nos dar, de trocar por algo. Porque na verdade, quando lhe é oferecido, é em troca de você perder aquilo que há de mais precioso. Eu vou ler um texto aqui que está falando assim: Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A morte espiritual começa quando você desvaloriza aquilo que você tem. A morte intelectual começa quando você para de pensar por si e começa a pensar em grupo, em massa, começa a ser teleguiado por alguém. E a morte carnal é quando vem e dá o ponto final na sua existência. Uma coisa vai se denegrindo atrás da outra. Aqui estou te mostrando
a morte intelectual e a morte. Por que que mesmo as pessoas dentro dos templos, elas estão espiritualmente mortas e intelectualmente mortas? Porque elas se desfez, todas essas pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, elas se desfez daquilo que o Criador sempre falou para ter, que é a alvitez, a opinião própria e o caráter formado para não se corromper. E hoje, por causa de cargos, de dinheiro, de fofocas, as pessoas mudam de opinião, se põem submissas aos líderes e mudam de atitude, de opinião rapidamente. As três mortes, que é intelectual, espiritual e carnal, todas elas são envolvidas dentro do mesmo padrão. Primeiro vem a morte intelectual, depois vem a morte espiritual e depois vem a morte carnal. Para entendermos como possamos contribuir para que a nossa morte intelectual não se venha e não perdamos a intelectualidade e a sabedoria que o Criador nos apresenta, o primeiro patamar é acreditar naquilo que Ele nos manda fazer. E o mais famoso daquilo que Ele nos manda fazer é sermos obedientes. E essa obediência vem através da primeira ordem que Ele nos deu para que cumpríssemos até o fim dos nossos dias, que está escrito em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Eu vou ler em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 ao 21, que são os 10 mandamentos. E depois, no capítulo 6, no versículo 5, ele vem nos dar mais uma opção para não errarmos e nem tampouco sermos cegos intelectualmente, que é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E se você quiser, no primeiro livro do Novo Evangelho, em Mateus 22, 37, está escrito a mesma coisa. E também em Levítico, capítulo 19, versículo 18, fala assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra o teu próximo ou irmão, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o teu Criador. Se você também quiser saber mais um pouquinho sobre esse versículo, você também pode ir lá em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Por que o Criador está mandando você fazer isso? Porque Ele quer que você entenda que intelectualmente você tem que agir conforme o parâmetro dele. Porque se intelectualmente você morrer, espiritualmente você morre junto. Em Romanos, capítulo 2, fala assim, versículo 11. O semblante do Criador, porém, a honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao justo e também ao injusto. Porque para com o Criador não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados.
Porque os que ouvem a lei não são justos diante do Criador, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusam-os, quer defendendo-os. A intelectualidade é a maior arma que podemos ter contra os nossos inimigos. Porque através da intelectualidade nossa, através do nosso raciocínio, do nosso pensar, vem a nossa base para não pecarmos contra o próximo. Por isso que a primeira necessidade é a nossa intelectualidade, para depois a nossa espiritualidade. Porque através da nossa espiritualidade e da nossa característica emocional, teremos que julgar a todos. E isso não sou eu que falo. Mas para você conseguir julgar alguém, a sua intelectualidade tem que estar equilibrada, tem que estar conforme o Criador quer. Porque sem intelectualidade você não pode ter a sua espiritualidade. Se a sua intelectualidade estiver morta, a sua espiritualidade também está morta. E sua espiritualidade estando morta, você já está morto, porque você não vai ter direito a nada. E para você entender que eu não estou inventando, olha o que está escrito no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estimas na congregação. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, quando se fala de intelectualidade, de espiritualidade, de carnalidade, os três é um conjunto, o qual devemos entender que quando você combate e você acaba a carreira, a primeira coisa que você tem que entender é se você ainda tem fé. Por isso que lá no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Criador, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui, esse versículo, ele fala de novo sobre lei, de novo sobre um caráter que é imutável. E o que eu venho pregando nos últimos 10 anos é isso. É a imutabilidade. É você ser imutável. É você, primeiramente, entender. E é isso que está faltando hoje nas pessoas, principalmente nas religiões e os líderes destas religiões. E a primeira substância que temos que entender que o que eu estou falando não é simplesmente uma conversa para encher linguiça, é o que está escrito lá no Evangelho de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Eu vou ler aqui o versículo 17. Assim também a fé,
se não tiver as obras, é morta. Mas, 18, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé e as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você está vendo como que a intelectualidade é bastante aparente. Aí está assim, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Lembrando que o espírito aqui que ele está falando não é o fantasma, não é aquilo que você entende porque o ocultismo já impôs na sua cabeça, que é uma coisa sobrenatural. Aqui quando se fala na Bíblia, toda vez que você vê espírito na Bíblia, está falando de raciocínio, de mente. Tá? O espírito, o vento, é tudo a mesma coisa. Raciocínio. Então, quando ele fala aqui que você tem que ter esse equilíbrio, é bastante interessante você pesquisar e estudar sobre o caso. Temos também vários outros versículos falando sobre a mesma prática, mas eu não quero me alongar mais do que eu já alonguei, porque já está em 15 minutos e 40 segundos esse vídeo. E eu não quero que ele se torne maçante, porque a minha visão aqui é para que você venha aprender. E eu vou te falar o que está aqui escrito em Apocalipse, capítulo 1. Revelação do Salvador, o qual o Criador lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu administrador as enviou e as notificou ao seu amigo João, o seu colaborador, o qual testificou da palavra do Criador e do testemunho do Salvador, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escrito, porque o tempo está próximo. Você está vendo como que é interessante, como que tudo faz você raciocinar? Aonde é que você guarda as coisas que você vê, ouve, fala? Não é na sua mente, não é na sua cabeça? Então ele quer a sua intelectualidade perfeita. Ele quer o seu raciocinar perfeito. Ele quer a sua espiritualidade perfeita. E o único meio que você tem de fazer isso é você entregando a sua consciência para o Criador. Entendendo que a religião não é perfeita, que a religião é um ninho, o qual o diabo está se andando e destruindo a tua intelectualidade. Em Apocalipse 14, está escrito assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos do Criador e a obediência do Salvador. Tá vendo de novo? Guardar a sua mente, guardar a sua cabeça e fazer você praticar. E o negócio é tão sério, que olha o que está escrito em Apocalipse 16, versículo 13. E a boca do dragão, e a boca da besta, e a boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Se você agora já sabe que o espírito significa raciocínio, significa mente, e aqui você está vendo 3 demônios fazendo mentiras e prodígios através de mentiras, fazendo as pessoas acreditarem através de profetadas, é porque eles querem destruir a sua consciência. Eles querem sujar a sua consciência e fazer você acreditar que sua consciência está limpa. E aqui, em Apocalipse 13, está assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, calcule o número de um homem,
o seu número é 666. Tá vendo como que o Criador faz? Como ele está te mostrando? Como que ele quer que você use a sua intelectualidade, a sua consciência, a sua inteligência para que não venha a ser enganado? Número do homem 666. Aí se você usar o número romano, o algarismo romano, e você for buscar dentro dos líderes religiosos, você vai descobrir que dentro dos papas existe um que o nome dele dá 666. Mas não é o assunto que eu quero entrar hoje sobre isso. O que eu quero que você entenda é que o que o diabo está fazendo hoje dentro das religiões, quando eu falo religiões não é só a igreja evangélica não, é qualquer religião, é mexer com a vaidade, é mexer com o comportamento, é mexer com a cabeça e mexer com a sua consciência. A minha proposta hoje é fazer você entender que a única pessoa que pode te salvar é você mesmo. Então, vamos ser fortes, vamos sair daquilo que está lá escrito, que os mortos nada sabem, estão dormentes, isso é, estão dormindo. Criem em você uma oriza e saia da religião, porque a única forma que você tem de verdadeiramente compreender que a maçonaria está por trás de tudo é você compreender os sinais. Além dos sinais, você compreender que a maçonaria, por ela ter hoje dominado todas as empresas e todos os órgãos públicos e privados que tem CNPJ, a maçonaria comanda, junto com a Rosa Cruz. E quem comanda a maçonaria Rosa Cruz é a Igreja Católica. E não importa qual é o tipo de religião que você tem, a maçonaria está comandando essa religião. Você tem que entender o seguinte, que você tem que fazer por onde sair, ter seu raciocínio próprio. Eu não sei até quando eu vou ficar aqui falando isso, porque a minha vida está muito pesada, está muito complicada. Eu sei o que eu estou sofrendo. E por hoje eu estar aqui te amando, eu estou participando disso a você. Por isso que eu estou falando, saia da trindade, porque a trindade nada mais é do que uma triqueta. A maçonaria impôs isso a você, usando as religiões para você acreditar sobre três deuses. E a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, fala que só existe um Criador, porque o nome Deus é pagão. Então só existe um Criador. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Criador, de quem é tudo e para quem nós vivemos, em um só Salvador, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Aqui só fala de um Criador, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Não existe 2, 3, 5, não existe. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Eu queria ter feito um vídeo de no máximo 15 minutos. Já estou em 23 minutos e 45 segundos. Eu vou terminando esse vídeo por aqui e espero que você tenha criado um pouco mais de convicção e entendido que a primeira coisa que você tem que guardar são os mandamentos, porque na Bíblia, entre mandamentos e preceitos, existem mais de 1000. Só de mandamentos são 600 e pouco.
Gênesis e Apocalipse. Toda a Bíblia defende os mandamentos, defendem a lei espiritual e a lei carnal. Toda a Bíblia fala que você é uma pessoa que tem que ter consciência e tem que ter caráter. E olha o que está escrito em Salmos 36. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor do Criador perante os seus olhos. Salmos 36, versículo 1. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. Toda pessoa que tem deficiência intelectual, toda pessoa que tem deficiência moral, ela acredita que falar palavrão, ter malicências na boca e no seu íntimo é bom. Porque o que justamente falta nela é isso. Então, quando eu falo para você que existem essas 3 mortes, é para que você venha entender que muito mais importante a sua vivacidade espiritual é a sua vivacidade intelectual, porque através do seu intelecto você vai entender o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Pela sua intelectualidade você vai saber andar no bom caminho. E só para terminar, Provérbios 1 fala assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Criador é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Essa é a palavra do Criador para você. Então, por favor, minha amada, meu amado, não seja um morto-vivo, não seja igual ao ímpio, seja o que o Criador quer que você seja, uma pessoa temerosa, o que está escrito no Salmo 1 inteiro. Ande no bom caminho, seja igual uma árvore plantada no leito do rio, dê os teus frutos e seja feliz, você e sua família. Desde já eu te peço conhecimento e te peço orações. Desde já eu te peço que você entenda o que eu tenho te dado aqui nesse momento e que você seja feliz. Eu te peço, antes de terminar o vídeo, se inscreva no canal, compartilha, comente. Desde já eu te peço obrigado. O meu nome é Oliveira e espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu!